Olá, 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 mais um vídeo aqui com Samuel Ferreira e vamos aqui para mais um vídeo. Você aí que acompanha o meu canal, se você não está acompanhando, se inscreva. E o assunto de hoje será qual o melhor livro para aprender inglês sozinho. Então este é o assunto e fique até o final porque você vai se beneficiar deste vídeo, ok? Então vamos lá, pessoal. Muitos se procuram, né, muitas pessoas, muitos alunos procuram uma fórmula mágica para aprender inglês rápido e fácil e sem muito esforço, né? Mas isso não existe, tá? Você querer aprender inglês sem se esforçar, sem dar algo em troca, querer algo sem dar algo em troca é muito difícil, né? A não ser que você vá morar em um país em que você fale 100% toda hora, né, inglês, que você ouça os nativos falar inglês, mas é muito difícil. Mas para você, assim como eu, que aprende línguas em casa, que não tem a oportunidade ainda de sair, né, fora do, ou condições de sair para viajar, você é que quer aprender, mas não tem essa oportunidade, então o que sobra é você se virar nos 30, né? Você aprender por conta própria. Então, é isso que eu prego aqui no meu canal, para que o autodidata, né, na língua inglesa, seja você, em casa, e como eu já tenho experiência, ou estou tendo ainda experiência, né, diversas experiências nisso, eu estou aqui passando isso para vocês, tá? Em forma de vídeo. Então, vamos lá. Primeiro lugar, eu já fiz um vídeo sobre a fórmula, uma das melhores formas de aprender inglês, que não é nada fantástico, é somente você estudar por um material que seja bom, tá? Um material que seja bom. Um livro, lógico que o livro você não vai só por livro, vai usar outros artifícios que a internet proporciona, tá? Como ajuda, como algo complementar, que é um vídeo no YouTube, que é áudios, certo? Que é leituras, diversos textos, vídeos e etc. Então você vai fazer isso, mas de principal, se você tem que ter, é um livro, porque ele parte das lições, da lição 1 até a lição X, tá? Então ele tem um currículo e tem também uma graduação, ele vai graduando, né? É um ensino, é uma aprendizagem crescente, do mais simples ao mais complexo. Então vamos lá. Então esse material, esse livro que você vai estudar, ele tem que ter os seguintes requisitos. O primeiro requisito que ele tem que ter a pronúncia. Tem que ter ele ensinar a pronúncia, porque este é o primeiro obstáculo de muitos estudantes da língua inglesa, é justamente a pronúncia, que acho mais difícil. Por quê? Porque você não pronuncia da maneira que você se escreve, não é igual ao português. Então isso acaba fazendo o quê? Acaba com que o aluno, quando ele vai estudar, ele acha muito difícil a pronúncia e acaba se desestimulando e desistindo de aprender inglês. Então fica por isso mesmo. Então esse é um dos primeiros obstáculos que o aluno encontra, que é a pronúncia. Mas se você estudar, você vai estar superando este obstáculo, vai estar ganhando um estímulo para que continue estudando, certo? Às vezes você desiste, não é porque a língua é difícil, mas porque você não tem a ferramenta necessária para seu problema, para resolver o seu problema. Mas eu estou dizendo aqui logo de cara que você precisa de um livro que tenha a explicação da pronúncia. Sem isso você não vai ter dificuldades, vai desistir logo no primeiro obstáculo, tá? Então vamos lá. Então, continuando aqui, agora o segundo requisito que o livro tem que ter, o segundo requisito é o vocabulário. Isso mesmo, o vocabulário. Se o livro ele não tiver vocabulário, você vai ter dificuldades, lógico, para aprender, né? Ele vai ter que ter uma listazinha de vocabulário. Eu estou falando aqui de um livro que seja organizado, tá? Porque além de ele ter vocabulário amplo, ele tem que ter um vocabulário amplo, ensinar
ali o que você precisa, ele tem que ter, para facilitar a sua aprendizagem desse vocabulário, a sua absorção na sua cabeça, ele tem que ter contextualizado. Exemplo, se você tem um livro que ele aparece as palavras nos textos, ele dá um vocabulário todo aleatório, né? Por exemplo, vaca, feijão, sei lá, carro, e assim por diante, você vai acabar ficando confuso. O seu cérebro vai acabar assimilando. Mas se você tem um livro que fala, por exemplo, só de um assunto, alimentos, aí vem trazendo os alimentos só naquele capítulo, feijão, arroz, né, que é os grãos, os vegetais, as frutas, só naquele contexto vai ficar mais fácil para você absorver, decorar aquelas palavras. Aí vai no outro assunto, o clima, vai falar como se diz ensolarado, como se diz frio, quente, né, a temperatura, e você vai ficar mais fácil para você absorver aquele conhecimento. Então, esse é o livro ideal, aquele que tem um vocabulário, o ideal que seja contextualizado, certo? Então, lembrando bem, pessoal, este livro aqui é para autodidatas, que vai começar do zero, tá? Do zero. Então, vamos lá. Então este é o requisito, o segundo requisito que é o vocabulário. O primeiro foi a pronúncia e o segundo é o vocabulário. Agora vamos para o terceiro. O terceiro, esse daqui, é a gramática, isso mesmo. Muitos youtubers, influenciadores, dizem para você não estudar gramática, né? Mas eu digo ao contrário. Você tem que estudar gramática sim, porque você vai conhecer as regras daquela língua. Imagine só, se você for conhecer um novo esporte que você não sabe, e você não souber as regras daquele esporte, você vai ficar perdido. Da mesma forma, quando você começa uma língua que você não sabe a regra daquele idioma, você vai se sentir, vai ficar confuso, vai se desestimular e não vai querer mais aprender, porque vai achar muito difícil. A gramática ela vai te explicar, para você achar fácil aquilo que aparentemente é difícil. E outra coisa importante aqui é, se você não tem a gramática, você vai querer falar igual aquela língua que você está estudando, que você está aprendendo, por exemplo, o inglês, você vai usar como base a sua língua materna, que é o português. Aí você vai começar a falar como se estivesse falando no português, e que é um grande erro de muitas pessoas, certo? Que é querer falar português, o inglês assim como fala o português, e este é um grande erro. Então, se você não saber da gramática, vai acarretar estes problemas. Além de gerar muitas dúvidas em você, acabar travando, né? Porque você não vai se sentir seguro, ou vai estar falando errado e pensar que está falando certo. Então, o terceiro requisito é o vocabulário. Ou melhor, o terceiro é a gramática, né? O vocabulário foi o segundo. Então, esse é o terceiro. E o último requisito que o livro tem que ter, ele tem que ter exercício. Se o livro que você está estudando, a sua língua está aprendendo, o inglês não tiver o exercício para praticar o que você aprendeu, você vai estar perdendo o seu tempo. Porque o exercício é a maneira a oportunidade que você tem para praticar aquilo que você estudou. E se realmente aquilo funciona, né? Se você sabe aplicar aquilo que você leu, que você estudou. Se você não sabe, você vai tirar suas dúvidas também. Então o exercício serve para isso. E o exercício ele tem que ter, especialmente, né? Como eu posso dizer, o exercício ele tem que ter, preferencialmente, 4, né, habilidades. Há 4 habilidades de uma língua que você tem que ter. Primeiro, você vai ter que ter a escuta, né? É ótimo que tenha uma escuta. Se não tiver, você tem como adaptar, tá certo? Depois eu vou ensinar aqui no meu canal tudo direitinho para vocês, tá, pessoal? Por isso que eu peço para vocês se inscreverem e seguir o meu canal, porque vai ter tudo isso. Ele tem que ter a prática do speaking, você tem que formar as frases, tem como você também adaptar, né? Se o livro não tiver, não tem. Mas especialmente, como eu falaria, seria bom que o livro tivesse isso, né? Preferencialmente. E também, além da fala, você tem que praticar também a leitura. Isso aqui também é muito importante, a compreensão textual. Você tem que ter no seu livro para que você consiga, por exemplo, vem um texto aqui, aí vem os questionários, tá?
para ver se você entendeu mesmo aquele texto. Então isso é muito importante para você treinar a leitura. E o último aqui, que é a escrita, né? Também isso aqui é muito importante. Tem livros que vêm realmente para você treinar ali a escrita, como você escrever aquela expressão idiomática, aquela palavra, aquele vocabulário e aquela frase inteira de forma correta. Então, esse exercício é excelente. Se tiver esses 4 requisitos, é muito, muito, muito bom, tá certo? Lógico que tem um livro que vai faltar alguma coisinha ali, né? Uma coisinha aqui, mas isso é normal, tá? Mas o livro ideal, o melhor livro para aprender inglês sozinho em casa, é um livro de autodidata que tenha justamente isso aí, tá? E um bônus aqui que eu vou dar para vocês é que o livro para autodidata ele tem que ter os exercícios respondidos no final do livro. Tá? Isso também que é muito importante, tá? Porque se você não tem a correção, você vai se ver perdido, você não vai saber se você está certo ou está errado e acaba se desestimulando, ficar sem sentido os estudos, né? Você não tem para quem socorrer na hora dos exercícios, se estão certos ou errados. Então, pessoal, ó, esse daqui foi o meu vídeo, tá? Anote aí essas aí no caderninho, né? Essas dicas. E que você for procurar um livro, veja se o livro que você comprou, ou se você está estudando, tem esses requisitos que eu acabei de falar, certo? Que isso vai facilitar e muito. Eu digo isso, pessoal, por experiência própria. É que eu tenho livros, estudo através de livros, lógico, eu não uso só os livros, né? Eu uso também vídeos, eu uso dicionários, eu uso vários artifícios, outros artifícios, né, complementares do assunto central, que é o livro, tá? Que traz a gramática, traz o vocabulário. Então, eu uso os outros artifícios como algo a mais. Então, se você gostou do vídeo, ó, dá o like aí mais uma vez, dá o like, compartilha aí o vídeo. E para que esse canal cresça e ajude mais pessoas na aprendizagem de língua inglesa, tá certo? Pessoal, então muito obrigado e até a próxima. Tchau!